Até que enfim a gente viu o Itadori em ação junto com o Megumi. Já fazia um certo tempo que o nosso protagonista não tinha nenhum destaque. E dá pra entender isso, né? Porque existe o Gojo na obra de Jujutsu Kaisen. Mas não só isso, a gente também teve a volta de um personagem muito aclamado que conquistou muitos fãs recentemente. Além disso, também vimos algumas pessoas talvez indo de F, indo de base. Pois é, esse arco de Shibuya já tá entregando nossa expectativa lá pra cima, porque eles não estão com medo de sacrificar alguns personagens não. Fica até o final então que eu vou explicar como que o Toji Fushiguro voltou e o que aconteceu com o Gojo depois dele ser selado. E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Show e no vídeo de hoje vamos comentar sobre os episódios recentes de Jujutsu Kaisen. Bom, primeira coisa a gente tem que se perguntar, como que o Gojo ele foi derrotado? Até porque o personagem Satoru Gojo, ele é um personagem muito fora do comum, muito fora da curva no quesito de poder no mundo de Jujutsu Kaisen. Para isso a gente pode ver que o plano desse fake Geto realmente deu muito certo. Para o plano dar certo, ele teve que deixar o Gojo isolado, sem nenhum amigo, sem nenhum companheiro ao seu lado. Então não teve nenhum outro feiticeiro Jujutsu para poder ajudar o nosso Gojo. Não só isso, como eles também restringiram um pouco o poder do Gojo. Porque a gente sabe que os poderes do Gojo são explosivos. Então ao jogar pessoas, humanos à sua volta, restringiu muito o poder de ataque dele. Então fazendo tudo isso e obrigando ele a utilizar sua expansão de domínio, tudo isso abriu uma brecha no Gojo, mesmo ele sendo o prodígio do mundo de Jujutsu Kaisen. E como que a derrota do Gojo afeta o mundo de Jujutsu? Existem dois pontos que sem o Gojo tudo começa a ruir. O primeiro deles é que personagens como o Itadori ou como o Yuta correm risco de vida. Porque a gente sabe que o Itadori e o Yuta são alunos do Gojo que o Gojo salvou. Mas o Gojo salvou esses dois contra os desejos dos anciões de Jujutsu. Porque para quem se lembra, no passado, os anciões decretaram a morte de Itadori Yuji e a do Yuta também. Só que o Gojo foi contra a morte desses dois. E óbvio, né, que os anciões não vão ficar contra o Gojo. Eles não vão querer travar uma luta contra o Gojo porque eles sabem que o Gojo é muito quebrado. Então o primeiro grande problema de selarem o Gojo é que agora pessoas como o Yuji e o Yuta provavelmente vão ser presos e provavelmente vão ser executados. E a gente sabe que executar o Itadori, não se sabe quando vão encontrar um outro receptáculo que vai conseguir comer os dedos de Sukuna novamente. E o segundo grande problema é que o selamento de Gojo vai fazer com que todos os espíritos amaldiçoados que estavam escondidos antes com medo do Gojo, agora vão estar livres para poder causar o caos que eles quiserem. Porque a gente sabe que com o nascimento do Gojo, muitos espíritos amaldiçoados começaram a se esconder com medo de ser exorcizado por ele. E a gente vê que antes de selarem por completo o Gojo ele dá um grito pro Geto, porque o Gojo ele acha inadmissível o Geto ter o corpo roubado e deixar um feiticeiro fazer o que ele quiser com o corpo dele. É nisso então que a gente vê que lá dentro no Geto existe uma força, existe o verdadeiro Geto ainda. O Geto pega e ele tenta se estrangular, ele tenta parar esse corpo dele, por mais que a mente dele seja de um outro feiticeiro agora controlando esse corpo. É muito interessante ver então que a gente consegue ver que existe uma separação entre alma e corpo, porque mesmo a alma não estando mais no corpo do Geto e esse corpo não sendo mais o verdadeiro Geto, lá dentro ainda existe um resquício do antigo Geto, então ele consegue ter esse controle sobre o corpo, então ele tenta parar tudo isso que está acontecendo. E isso vai de contra a teoria do Mahito, porque o Mahito ele diz que a alma e o corpo são um só, já que o Mahito ele tem o poder de transmutar, transfigurar a alma da pessoa, e ele transforma o corpo da pessoa. Mas agora com isso que aconteceu com o Geto, a gente consegue ver que são duas coisas diferentes na verdade. Bom, mas infelizmente o Geto não consegue se estrangular e esse feiticeiro consegue controlar novamente o corpo, selando totalmente de vez o Gojo. Porém a gente consegue ver que esse cubo não conseguiu selar o Gojo 100%, porque o cubo fica pesado e ele cai para baixo, quebrando o piso. Isso demonstra o quão forte é o Gojo, que mesmo selado, ele ainda consegue utilizar o poder dele para tentar sair do cubo. E não é que o cubo não consiga segurar o Gojo lá dentro, é que o Gojo é tão poderoso que vai demorar um tempo para o cubo se adaptar a força, ao poder do Gojo. Então durante esse tempo ainda existe uma pequena chance de salvar o Gojo. Enquanto o cubo está aprisionando ele, está tentando se adaptar ao poder do Gojo, esse cubo não pode ser mexido, porque ao mexer o cubo e talvez atrapalhar a adaptação dele, pode ser que eles liberem o Gojo novamente. Sabendo disso, o fake Geto fica ali de guarda, cuidando do cubo para ninguém chegar perto. Porém, Mekamaru ele já vaza a informação de que o Gojo foi selado e que ainda dá tempo de salvar o Gojo. E o Mekamaru ele aparece como se fosse um equipamento de voz. Para quem não sabe,
o Mekamaru ele realmente morreu na batalha contra Mahito. Porém, como ele tinha tanta energia amaldiçoada guardado por causa do pacto de restrição congênito dele, ele conseguiu espalhar o espírito dele junto com essa quantia de energia amaldiçoada em alguns equipamentos livres por aí em Shibuya, que fossem ativos quando o Gojo ele fosse selado. Então a gente consegue ver que o Mekamaru ele tem uma câmera e ele tem outros dispositivos em volta de Shibuya para tentar auxiliar nessa missão de resgatar o Gojo. Então agora o Itadori ele recebe a missão de salvar o Gojo. O Mekamaru diz pro Itadori para ele espalhar o mais rápido possível a informação de que o Gojo foi selado, para assim ter mais feiticeiros à disposição para resgatar o Gojo. É aí que a ideia genial do Itadori é subir numa torre e começar a gritar pelo Nanami. E essa cena é bem cômica porque ele começa a gritar Nanami, Nanami, Nanami para todo lado. Até que Nanami ouve aos gritos do Itadori de que Gojo foi selado. E na hora a gente já consegue ver que o Nanami ele fica com uma cara séria, porque ele entende o peso que tem o Gojo pro equilíbrio no mundo de Jujutsu. E é engraçado que ao chegar lá, o Itadori ele ainda tá gritando. Então o Megumi já chega e já dá um tapa na cabeça dele para ele despertar e parar de gritar. Bom, sabendo os detalhes, Nanami então encarrega o Ino, o aluno veterano, Itadori e Megumi para desativar a barreira de Shibuya, enquanto ele mesmo, Nanami, vai atrás de outras pessoas para ajudar no resgate do Gojo. Nanami e Ino eles sabem da situação que eles se encontram, eles sabem que eles não têm tempo a perder e que eles têm que ir rápido para resolver essa situação, pois eles sabem que sem o Gojo o mundo todo pode estar perdido. Logo após isso a gente vê que a matança já começou. A gente vê que o Fake Geto ele não está agindo só dentro da estação de Shibuya lá embaixo no 5º andar. A gente percebe que ele deixou outras maldições fora da barreira para matar os humanos que são encarregados de dar as missões e dar os detalhes do andamento das missões. Essas pessoas são as pessoas de ternos que não têm poderes e elas só são encarregadas de orientar os feiticeiros. E nisso a gente já vê que um personagem que é responsável de entregar as missões pro Itadori, que a gente viu na primeira temporada, ele é totalmente pego de surpresa pelas costas e ele é esfaqueado até a morte. Por mais que ele não seja um personagem tão importante, eu achei meio que chocante, porque você não espera sobre aquilo. Ele estava mandando mensagem, enviando informações de como está a situação. E do nada ele recebe várias facadas pelas costas e morre ali mesmo. E isso me pegou de surpresa, porque eu não estava esperando isso. Bom, enquanto isso, lá embaixo na estação, a gente consegue ver que Jogo, Choso e Hanami vão começar uma competição. Que essa competição é caçar o Itadori. Porém, cada um deles tem um objetivo diferentemente com o Itadori. O Choso, ele busca a vingança por causa que o Itadori matou os 2 irmãos dele. Já o Hanami busca o Itadori porque quer matar ele só por diversão. E o Jogo é o mais diferente deles. O Jogo ele não quer matar o Itadori, porque o principal objetivo do Jogo com o Itadori era entregar os dedos de Sukuna ao Itadori, forçando o Sukuna a sair e o Sukuna lutar contra o Gojo. Mas tudo isso é caso o Gojo não fosse selado pelo cubo. Caso o plano A não desse certo, o Jogo ele ia ir para o plano B. Só que visto como o Gojo já foi selado, não tem necessidade do plano B. Então o Jogo ele acha muito arriscado tentar matar o Itadori agora, porque tentar matar o Itadori pode ser que ele force a volta do Sukuna. E forçar a volta do Sukuna nada garante que o Sukuna vai trabalhar junto com essas maldições. Porque a gente sabe pela história que o Sukuna não matava só humanos. Ele matava humanos e maldições. Ele matava quem ele quisesse. Por fim, Ino, Itadori e Fushiguro, eles vão atrás de quem é o responsável pela barreira. Porém, o primeiro plano burro do Itadori é socar a barreira até tentar quebrar a barreira. De começo, o primeiro soco que ele dá na barreira impressiona todo mundo, impressiona o Ino também, a quantidade de força absurda, anormal que o Itadori tem. Só que logo em seguida eles conseguem perceber que essa barreira não vai ser quebrada somente com soco. Nisso então que eles relembram que uma barreira, para ela se tornar mais poderosa e mais forte sem conseguir quebrar, o conjurador da barreira tem que estar fora da barreira. E de preferência num lugar óbvio, ou seja, quanto mais arriscado o usuário da barreira estiver, mais forte vai ser a barreira. E numa cidade que mais chama atenção é um arranha-céu, é um prédio. Com isso eles já olham pra cima e tem um arranha-céu muito na cara deles. Com isso em mente eles decidem ir até o topo desse prédio para dar uma investigada. Então Itadori e Ino conseguem chegar até lá em cima junto com a ajuda do Shikigami e do Megumi. E chegando no topo do prédio, eles dão de cara com 3 inimigos. Eles conseguem ver uma velha que está conjurando alguma coisa, conseguem ver o neto dela e um outro assassino. Eles estão ali defendendo uns pinos. E a explicação que a gente recebe é que esses pinos são responsáveis pela barreira. A barreira só está de pé
porque esses pinos estão ali. Ou seja, tirando esses pinos e destruindo os pinos, a barreira será desfeita. Então tudo que eles têm que fazer é derrotar esses inimigos e destruir os pinos. Logo em seguida começa o flashback para contar sobre esses assassinos, contar o passado deles, para a gente entender quem são eles. A gente consegue ver que os feiticeiros de antigamente, eles conseguiam reinar sobre o mundo de Jujutsu. E a gente consegue ver que um dos assassinos, ele é muito sangue frio e ele meio que fazia umas experiências com os caras, tortura na verdade. Tem a cena que é mais ou menos pesada, que ele enterra duas pessoas, deixa só a cabeça delas para fora e começa a fazer meio que uns experimentos. Cortar a cabeça, tirar a pele, ver os ossos. A gente vê que ele é totalmente sangue frio e ele faz isso por prazer, por curiosidade. E a velha a gente consegue ver que ela tem um poder meio que de se transformar numa pessoa que já morreu. A gente vê que ela se disfarça da filha de um cara para conseguir matar esse cara. Só que a cena como um todo já tá num contexto bem errado na real, porque parece que esse cara fazia algumas coisas com a filha dele que... Bom, eu vou deixar você achar o que acontecia ali. Mas ela sentando no colo do pai e perguntando o que ele acha sobre o uniforme novo da escola dela, é meio suspeito, cara. Até que eles recebem a proposta de matar uma criança. Essa criança era ninguém menos do que Satoru Gojo, que mesmo quando ele era uma pirralho e acabou de nascer, já valia 100 mil na cabeça dele. E obviamente que dois assassinos tão poderosos que já tá na área faz tempo, não ia perder tempo de matar uma criancinha e ganhar muito dinheiro. E é isso que os dois vão tentar fazer. Os dois arquitetam um plano e vem o Gojo passar na cidade. E aí que a gente vê que o Gojo ele é totalmente desbalanceado, que o nascimento dele desequilibrou o mundo de Jujutsu. Porque mesmo criança, mesmo pirralho, com o poder dos 6 olhos, ele consegue perceber a intenção, a energia desses dois assassinos, mesmo de longe. E é nisso que ele pega e ele já encara os dois, mesmo os dois estando no topo de um prédio, escondidos, sem ninguém conseguir enxergar. O Gojo, andando de costas, sentiu a presença deles. E somente com o olhar dele, ele já botou muito medo nesses dois assassinos. Foi o suficiente para eles se tremerem de medo, de ameaça de morte mesmo, e eles fugirem dali. E isso foi meio que um aviso pro mundo em Jujutsu, que eles agora não são mais tão livres para fazer o que eles quiserem enquanto essa criança, Satoru Gojo, existir. Bom, seguindo pra luta, a gente vê que Itadori e o Megumi eles formaram uma dupla para lutar contra o assassino, já que o Ino, mais experiente e veterano, ele decidiu que ele dava conta dos outros dois. Então lá embaixo no prédio tá o assassino contra o Itadori e o Megumi, e em cima, no topo do prédio, a gente vê o Ino contra uma velha e o neto dela. A gente consegue ver que o Ino, ele realmente é esforçado, ele tem uma certa habilidade. Porque ele consegue dar um soco aqui e ali e consegue machucar o neto da velha. Só que a gente tá vendo que a velha ela tá fazendo meio que um ritual. E a gente vê os flashbacks de Ino, que ele é uma pessoa bem pura e ele quer ganhar respeito do Nanami. Ele quer ser um feiticeiro de classe 1 por mérito, ele não quer passar só por recomendação. Ou seja, Ino é uma pessoa bem dedicada e que ele segue os passo a passo no mundo de Jujutsu. Até que a gente vê que a velha ela consegue terminar o ritual dela e ela lança meio que esse ritual no neto dela. E o neto dela consome um osso, ou pelo menos parecia, dava a entender que era um osso, um resto de algum cadáver. Nisso a gente consegue ver ele se transformando no Toji Fushiguro. Então sim, Toji Fushiguro voltou para a obra, porém não parece ser o Toji Fushiguro a pessoa em si. Parece que é o neto que ganhou os poderes e a aparência do Toji Fushiguro. Porque quando ele, Toji Fushiguro, responde à velha, responde como se ele fosse o neto da velha. Ele diz: vó, o encantamento deu certo, eu me sinto mais forte. E pelo visto o neto ganhou os poderes, os atributos pelo menos do Toji Fushiguro, porque a gente vê a imensa velocidade e a força descomunal que ele tem em comparação ao Ino agora. E é num piscar de olhos que a gente já começa a ver sangue jorrando para todo lado. Toji Fushiguro tá espancando o Ino. A boa notícia, pelo menos, é que não foi confirmada a morte do Ino. Porém, a triste notícia é que jorrou muito sangue. Você já fica meio que pensando que talvez ele foi de F, ele foi de base. Enquanto isso, lá embaixo, Itadori e o Megumi eles estão com dificuldades de bater no assassino. Porque eles conseguem perceber que a resistência desse assassino é descomunal, é muito fora do normal.
ele tá conseguindo tancar os socos do Itadori, os poderes deles. E não adiantava o que ele estava tentando, nada funcionava. Parecia que esse assassino era feito de adamantium, feito de metal, ferro. Até que de repente o Fushiguro acerta um golpe um pouco fraco com o equipamento dele e ele consegue perceber que ele acaba machucando a cabeça do assassino. É aí que Megumi, ele meio que tem uma ideia do que pode estar acontecendo. Ele explica pro Itadori que talvez esse assassino esteja utilizando o encantamento de inversão. E tendo isso em mente, eles fazem um plano onde ambos vão atacar com todo o poder, toda a força que eles têm, só que no último momento eles vão parar e fazer ele receber um golpe muito fraco. É aí que a gente vê que eles conseguem acertar um golpe do sapo, e um golpe do sapo, que é um golpe meio que fraco, consegue atravessar ele, consegue perfurar o estômago do assassino. Fazendo isso, eles não perdem tempo que o assassino abaixou a guarda e eles começam a socar o assassino, apenas com socos normais. Porque esses socos normais agora estão causando muito mais dano que o normal. E aí então que no finalzinho o Itadori ele carrega toda a energia amaldiçoada dele praticamente e ele parte para cima do assassino. Só que é no último instante em que o Itadori tá para socar ele com toda a força do mundo, o Itadori ele para no último momento e toda aquela energia amaldiçoada que ele carregou no soco, ele reduziu para zero, dando um soco normal no cara, fazendo com que o encantamento inverso dele funcionasse contra ele mesmo. Então um soco de nada que o Itadori dá nele acaba sendo um soco muito forte. Dessa forma eles acabam conseguindo derrotando o assassino. E comentando só um pouco do episódio em si, eu achei que a cena foi da hora, cenazinhas de ação, mas uma coisa que eu tô sentindo falta é que a trilha sonora por trás dessas lutas não tá tão da hora assim. A primeira temporada a gente teve uma trilha sonora bem da hora para todos os tipos de luta. Nessa temporada a gente não tá tendo uma trilha sonora tão da hora. Então eu espero que eles melhorem isso para os próximos episódios, ou que pelo menos eles estão guardando todas essas munições, esses arsenais, músicas boas para lançar nas lutas que tá para vir. Não sei, mas tomara que seja isso. Então comenta aqui embaixo o que você acha sobre o Toji, se você acha que vai ter mais cenas, o que vai acontecer com ele agora. Eu confesso que eu tô um pouco hypado para talvez o Megumi encontrar o Toji, porque por mais que não seja o pai dele, ainda meio que é o pai dele lá em cima. Então eu não sei se os dois vão acabar se encontrando, mas eu queria ver qual que seria essa interação entre os dois. Então isso só me traz mais curiosidade para saber qual que vai ser o desenrolar nessa parte. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Dá o like se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos de Jujutsu. Comenta aqui embaixo também outras obras que você quer que eu comente. Pode ser animes dessa temporada, outros shonen, ou quem sabe outros tipos de anime que você quer ver aqui no canal. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Te vejo na próxima e falou!